Então, eu passo a palavra a Elias, né, para que possa fazer os seus comentários, assim, tá bom? Elias, com você. Tá bom. Eu não estou me vendo na tela, mas eu imagino que vocês estejam me vendo. Eu queria conversar com vocês de uma maneira bastante informal. Eu não escrevi nada, eu li várias vezes o texto da Marina, tenho conversado bastante com o Leopoldo, com o Luiz Cláudio Figueiredo, com outras pessoas. E eu vou me propor a fazer duas coisas concomitantes hoje, mas, sobretudo, eu quero que vocês levem em conta que eu estou conversando informalmente, como se vocês estivessem sentados em volta de mim, em volta de uma lareira acesa. Hoje é possível, porque está bastante frio onde eu estou, mas, sobretudo, eu queria fazer uma intervenção informal. Isso quer dizer duas coisas. Eu quero falar sobre essa reunião em si, que me parece extremamente importante, e depois eu vou comentar alguns aspectos da apresentação da Marina. Claro que eu começo batendo palmas para a Marina, ainda que ela não se traduza em palmas propriamente, mas em comentários todos muito elogiosos a ela. Eu estou muito contente de estar aqui com a Marina e com o Leopoldo, né? Marina, uma amiga recente, que cada vez eu aprecio mais, cada vez eu me identifico mais com o pensamento dela. E aí eu começo a falar sobre essa reunião de hoje. De certa forma, eu poderia dizer que eu tinha um sonho, que era de constituir um grupo pensante com o qual se pudesse trocar ideias, independentemente da filiação a esta ou aquela raiz de pensamento. E eu acho que nós estamos assistindo hoje, eu vou ousar dizer, talvez um momento histórico, no qual um grupo de pessoas estão se reunindo no que eu chamaria de uma reunião transmatricial e transinstitucional. Eu acho que isso começou algum tempo atrás, com a reunião do ano passado que fizemos com a Marina, Luiz Cláudio, sobre, em torno do Dominique Scarfoni, né? Que também foi uma reunião com gente da sociedade, gente da PUC, gente do SEDES, gente da USP também, né? E eu acho que tem várias pessoas envolvidas nesse grupo, que eu até sugiro que em algum momento nós formalizemos de alguma forma isso. Eu vejo vários participantes, eu vejo o Leopoldo, Fulgêncio, eu vejo a Marina, vejo o Luiz Cláudio, Nelson Coelho, a Thalia Cândide, a Elizabeth, minha mulher, Alberto Rocha Barros, meu filho do Instituto de Psiquiatria da USP, vejo também o Arnaldo Schuster, e eu acho isso muito importante. E vou contar mais uma coisa para vocês. Eu mantenho um certo contato pessoal de amizade com o Fred Bush, que é o autor do livro sobre Reverie, né? Contei para ele da reunião que nós teríamos hoje, contei do curso, já estamos conversando sobre o curso que o Luiz Cláudio dá sobre Reverie, e hoje de manhã o Fred Bush me mandou um WhatsApp dizendo: considerem-me parte dessa iniciativa, eu estou aberto a participar, junto com os meus estudantes da Universidade de Boston. Considero essa iniciativa extremamente importante e lembro a vocês que nesses instrumentos para reuniões via internet, existe aplicativos com tradução simultânea de textos, ou seja, está aberto uma participação eventualmente transnacional também. Agora eu vou me concentrar um pouco a conversa sobre aquilo que o texto da Marina, muito bonito, muito interessante, muito instigativo, não é, traz para a minha reflexão. Como eu disse, eu não escrevi, e eu vou falar
sobre alguns pontos especificamente. Primeira coisa, né, nós estamos falando, né, de um certo percurso. Estamos falando da Reverie, assim, como uma hipótese final associada ao que a Marina colocou, seria essa uma evolução da intuição psicanalítica proposta implicitamente na obra de Bion. Eu queria dizer uma coisa, eu acho que começa mais longe tudo isso, e nós estamos falando de conceitos espectrais. Aliás, a Marina se refere a isso. Conceitos espectrais quer dizer que todos esses conceitos eles se interpenetram, né? E há momentos em que é difícil você distinguir o que é uma coisa, o que é outra. E eu acho que é importante que permaneça assim. Eu não acho não acho que seja possível, em certos momentos de fronteira, definir claramente aquilo que está sendo dito em termos conceituais. Nesse sentido, eu sigo também uma proposta epistemológica importante feita pelo Leopoldo, né, quando ele discute num artigo que está sendo discutido no International Journal, né, a ideia de que não tem sentido a tentativa de traduções, digamos assim, entre posições conflitantes entre as escolas. Mas o que é importante é nós nos concentrarmos naquilo que é observado, né, clinicamente, e através da observação clínica nós eventualmente extrairmos ideias a partir daquelas matrizes originais que tanto propiciaram essas ideias, quanto permitem uma aproximação ou não permitem uma aproximação. É tão importante a permissão da aproximação quanto a não permissão, porque isso conta muito a respeito da perspectiva também, né? Então, eu acho que essa questão começa mais longe. Essa questão desse tipo de observação que vai dar na Reverie começa com o texto Construções em Análise, do Freud, né? Eu acho que perpassa o conceito de contratransferência, numa certa interpretação, numa certa visão. Posteriormente se desenvolve na questão da intuição, proposta pelo Bion, ou Reverie, proposta por, inspirada em Bion, mas desenvolvida por outros autores, né, etc. E tal. Então tem, tem uma história, né, de transformação desses conceitos que eu tenderia a pensar em termos de ampliação da nossa capacidade de escutar o paciente. O que isso nos permite, o que esses diversos conceitos nos permitem, fundamentalmente, é ampliar a nossa gama de escuta e de conversa com aspectos dos pacientes que até então poderiam não estar presentes. Nesse sentido, eu proporia que a gente adotasse uma terminologia do Luiz Cláudio quando ele fala em Reverie, que pode ser, de um lado, complementar, né? Ou seja, a Reverie do analista complementa, né, o que não está presente na experiência do paciente, ou a Reverie pode ser suplementar, ela suplementa áreas que não estão presentes na fala, na narrativa, na presença do paciente. Eu teria uma interrogação quanto à utilização da palavra evolução por parte da Marina. Evolução é um termo multifacetado, né? E ele está muito ligado à própria ideia da evolução biológica, né? Da teoria da evolução. Eu não vejo nesses conceitos uma evolução no sentido de que eles têm maior valor de sobrevivência do que o anterior. Eles são diferentes, eles são especializações. Se eu quisesse pensar em termos de teoria da evolução, eu pensaria em termos de especializações.
cada um desses conceitos se volta a uma determinada área da presença psicanalítica do paciente e ela se especializa, né, numa determinada perspectiva voltada para escutar ou para propiciar uma experiência que não estava lá, e às vezes o paciente também não sabe que não estava lá, e somos nós que trazemos essa experiência. Ou às vezes o paciente tem contato em parte com aquela experiência, mas não tem contato com a ampliação e a perspectiva dessa experiência. No próprio texto do Ogden, né, sobre intuição, na qual a Marina se inspira, né, e originalmente essa conversa aqui estava centrada no livro do Ogden, a reclamação das vidas não vividas, né? E o Bion ali é citado para falar que a evolução do ponto de vista psicanalítico, digamos assim, que pode ocorrer na sessão, ela se associa a uma ampliação dos estados de espírito, dos conteúdos afetivos, dos conteúdos ideacionais. Eu e Beth já tínhamos falado disso em vários trabalhos sobre a ampliação consistindo numa abertura cada vez maior de redes afetivas, né? Então, você tem, num primeiro momento, uma rede afetiva associada, digamos, à tristeza, depois ela abre uma ligação com uma rede associada a, digamos assim, a depressão, depois abre a relação com uma outra rede associada à competitividade, etc. E tal. Ou seja, progresso é bem na linha do Bion, uma ampliação dos estados de espírito e, sobretudo, uma ampliação das redes afetivas, né, que permite a interconexão entre as diversas experiências conscientes e inconscientes. O Bion fala, né, e é daí que surge a questão da Reverie, né, ele fala na importância da impressão sensorial e emocional se transformar em alguma coisa, né? E no primeiro momento ele se transforma numa imagem. Eu quero lembrar a vocês que imagem a gente associa à questão visual primordialmente, mas a imagem, do ponto de vista de significado e do ponto de vista de sua inserção filosófica, ela abarca muito mais do que o visual. Ela abarca o olfativo, o auditivo, o próprio perceptivo, etc. e tal, né? Então, tudo isso começa com a ideia da impressão sensorial precisar ser transformada, ela é transformada em alguma coisa, né? Num primeiro momento, eventualmente, numa imagem pictográfica, num segundo momento, Beth e eu introduzimos a ideia de pictograma afetivo, porque não vou entrar nos detalhes da conceituação, mas a ideia central presente nessa categoria é de que a imagem capta também aspectos evocativos da experiência afetiva envolvida naquele momento, que aparece sobre modos expressivos, né? E isso passa a ser elaborado dentro da teoria bioniana, digamos assim, da maneira como o Ferro coloca a teoria bioniana, né, pela função alfa, né? E aí há uma questão que é colocada pelo Ferro, do qual, digamos assim, eu tenho uma discordância que me parece importante do ponto de vista conceitual. O Ferro fala que o pictograma é uma maneira de aproximar-se da narrativa e da experiência inconsciente do paciente. Eu diria, o pictograma não pode ser uma maneira de. O pictograma é um resultado de. A maneira é através daquilo que nós chamamos de metabolização da experiência afetiva. É através dos processos de incorporação, filtro, decantação e simbolização da experiência. E eu diria também que, dentro da terminologia do Ferro, ao invés da função alfa, eu preferiria me referir ao processo de alfabetização, como ele se refere
associando, então, a um processo mais ativo, né, no qual a pessoa vai se alfabetizando, ou seja, elementos que, num primeiro momento, não têm sentido ou não têm possibilidade de integrar-se ao aparelho psíquico, eles vão se tornando ou alguma coisa simbolizável, que passa, então, para o terreno do pensável, ou eles são transformados em sintomas fisiológicos, ou eles são simplesmente evacuados, né? A outra coisa que eu gostaria de acentuar, e aí com muita ênfase, é que a presença de um pictograma afetivo, de um ideograma emocional ou de um pictograma afetivo, duas coisas. Primeiro, ele é alusivo, ele não é designativo. Ele não descreve apenas, ele alude a uma experiência. E é importante dizer que o analista não se torna um decifrador de imagens, né, diante de um pictograma afetivo, ou emocional, ou ideográfico que aparece a ele. Ele se torna, né, a própria experiência desse pictograma, né, ele é a captação dessa experiência, e a coisa não termina aí. Aí é que ele é confrontado com o complexíssimo trabalho, né, que envolve autoanálise, envolve intuição, envolve uma série de coisas, no sentido de poder transformar aquilo em algo que seja pensável tanto para o paciente quanto para o analista. Ou seja, nós estamos diante de um processo de transformação semiológica, de um processo de transformação de sentidos, né, que vão se constituindo, e aí eu vou usar de novo a palavra evolução no sentido amplo, né, ele vai ganhando complexidade formal e ganhando, ao mesmo tempo, abstração e especificação. Ou seja, nesse processo de semiotização, você vai tendo símbolos cada vez mais complexos, mas símbolos que abarcam tanto os aspectos abstratos daquela experiência emocional. Uma tristeza pode se desdobrar em medo, em melancolia, numa tristeza alegre, numa tristeza triste, numa tristeza melancólica, etc. e tal, e ao mesmo tempo ele vai permitindo uma especialização, né, uma figuração de situações muito concretas. É uma tristeza alegre diante da percepção de que a mãe não é exatamente aquela mãe que ele gostaria de ter, uma mãe idealizada, mas que ele não tem, mas que ele está sendo, então, a mãe que ele gostaria de ter tido, etc. e tal. Então, é muito importante essa ideia. O pictograma não transforma o analista num decifrador de imagens, ele vai viver essas imagens através dos aspectos expressivos dessas imagens, e aí não é o fim do processo, é apenas o começo de um processo. E o pictograma não é designativo, o pictograma é alusivo. Diante disso, eu queria fazer uma advertência. A advertência é a seguinte: no pictograma em si, ou no pictograma afetivo, ou qualquer que seja o seu elemento qualificador posterior à utilização do termo pictograma, é preciso que a gente não perca a história que está envolvida naquele momento. Ele é, ao mesmo tempo, um instante, mas ele não é só um instante, ele não é só a expressão de um instante. Ele é a expressão também de uma história capturada num instante. Ele é a expressão de uma história passada sendo vivida no presente e apontando para o futuro. É muito perigoso a gente perder, ao se fixar no instante emocional, perder o contato com a história, né? Perder o contato com aqueles outros elementos que propiciaram aquela experiência emocional naquele instante. Mas não é um propiciamento do ponto de vista de uma abordagem intelectual. É um propiciamento vivido. Como eu disse a vocês, é a vivência do passado
naquele presente, comprimido naquele presente, e que vai influir também o futuro, porque, como vocês sabem, na hora que eu vivo o presente, ele já passou, né? Ele já é futuro. Então, isso coloca questões importantes para o papel do analista, né? O analista ele está atuando num campo, numa temporalidade na qual, se o presente não é modificado naquilo que ele tem de repetição do passado, nós vamos ter um futuro que é uma repetição do passado. Não é? Se o presente não é modificado, se o passado não é modificado, o futuro vai ser uma mera repetição do passado. Né? Beth tem acentuado isso em várias abordagens clínicas que ela, das quais ela tem participado. E agora, para terminar, para não ser longo, né, para manter a minha intervenção dentro dessa perspectiva de uma conversa ao pé da lareira, eu queria comentar um pouco a respeito da questão do coronavírus. Né? Como a Marina falou, e ela fez uma descrição muito bonita, muito poética, e eu vou me permitir transformar a ideia do poético em poético. Né? É tanto poético no sentido de ser bela a construção que ela faz, alusiva, metafórica, à situação do paciente dos tempos presentes, mas ela é também poética no sentido de configurar um processo de transformação de significados. Né? Nós estamos diante de uma experiência, né, daquelas experiências que, segundo o Cais, né, modificam a história. São as guerras, as revoluções, as grandes epidemias, etc. e tal. Mas do ponto de vista analítico, né, propriamente analítico, há um aspecto fenomenológico, há um aspecto psicológico, há um aspecto traumático coletivo, há um aspecto traumático individual, e é preciso lembrar que nem todo mundo é traumatizado da mesma forma ou do mesmo grau, etc. e tal. Né? Mas dentro dessa perspectiva, o que aparece são conflitos muito curiosos. Né? A Marina se referiu à morte. Eu diria, olha, é verdade. A morte, como fruto da emoção medo, né? Com a qual a gente é tomado, e dentro do medo aparece também uma espécie de congelamento do tempo, né? Uma suspensão do tempo. Né? De repente, a gente está pensando nesse ano como um ano que não aconteceu ou que não vai acontecer, né? E aparece o fantasma da morte, mas aparece também sob a forma de um conflito. Né? Eu vejo, e meu filho ontem apresentando um caso, trouxe isso muito claramente, o Alberto Rocha Barros, o conflito com o desejo de morrer. Né? Muitas pessoas ameaçadas de morte, né, se dão conta do quanto viver é muito perigoso, do quanto viver é muito dolorido, né? E idealizam, de certa forma, a morte como sendo preferível, né, a ser confrontado com as dores do viver. Né? E o que você tem na análise é um processo extremamente complexo, extremamente permissivo de uma abordagem muito profunda, né, que evidentemente não vai se resolver numa, 2, 3 ou 20 sessões, vai ser objeto da análise nos próximos anos ou nos próximos meses, né, que é esse conflito entre morte e desejo de morrer, né, da idealização da morte como uma forma de você apagar a dureza, a dor, o perigo de viver. Né? E lembrando o Guimarães Rosa, né, quando ele fala que tudo que a vida quer da gente é coragem. Né? Para enfrentar essa situação, a gente precisa, antes de tudo, mobilizar a nossa disponibilidade em relação à coragem. Eu vou terminar aqui enfatizando a importância da constituição desse tipo de grupo, desse tipo de reunião, como sendo a semente
de um processo transmatricial e transinstitucional que passa a incluir as sociedades de psicanálise junto com o pensamento acadêmico, que é extremamente importante e, eu diria, essencial, e que embarca a PUC de São Paulo, a USP, embarca a Sociedade de Psicanálise, muitos de nós somos membros da Sociedade de Psicanálise, o Arnaldo Schuster também, né? E é muito importante, eu diria, essa inserção da Sociedade de Psicanálise nesse processo, e como todos nós sabemos, as sociedades de psicanálise são e foram mais, são menos hoje, mas ainda são refratárias a interagir com o pensamento acadêmico, né? Têm uma tendência imensa a se fechar em si mesmas e não abrir tanto para outras instituições tão psicanalíticas quanto ela, né, que criam a possibilidade de uma interlocução extremamente criativa, e não apenas criativa, é uma interlocução da qual a gente não pode mais se passar de ter. Não é possível mais nós não termos essa interlocução com pessoas tão significativas para o pensamento analítico quanto a Marina, o Leopoldo Fulgêncio, o Renato Mezan, Luiz Cláudio Figueiredo, Nelson Coelho e tantos outros, né? Até meu filho do Instituto de Psiquiatria da USP, é fundamental, a Thalia Candi, né? Essa ampliação dos nossos horizontes interlocutórios é absolutamente fundamental. Então, eu paro por aqui para não cansar vocês, para permitir que a gente usufrua um pouco da lareira. Obrigado. Bom, queria agradecer muito o Elias, assim, uma fala importante, eu acho, para esse momento nosso, né? Eu acho que Elias apontou para uma coisa que eu não tinha tido, inclusive, a dimensão de que nós estávamos vivendo um momento histórico com essa possibilidade de ampliação, de conexão, de possibilidade de discussões. Durante a fala do Elias, eu ativei aqui as legendas, né? Eu não tinha notado que isso era possível, mas algumas coisas eu acho que essa é uma oportunidade, eu não diria ímpar, eu diria uma oportunidade inicial que vai se ampliar nas nossas discussões.